Graça e paz. E como de costume, que bom, bom ver vocês. Como de costume, a gente faz o seguinte: a gente começa pedindo a direção de Deus para o estudo dessa noite. Se você puder, fechar seus olhos, curva a tua cabeça e ore comigo. Pai querido, nessa hora queremos pedir a tua bênção, direção e orientação para o estudo dessa noite. Queremos, Deus, mais aprender do Senhor e também, Deus, colocar o teu ensinamento em prática. Fala ao nosso coração e, Deus amado, toma a direção. Sabe, Deus, eu quero declarar que em mim não há força ou poder algum senão o que vem do Senhor. Por isso, Deus, fala o nosso coração, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Semana próxima passada, estávamos no meio de uma explicação com relação ao versículo 12 ao 14, no qual ele diz, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino dos céus, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a redenção, a saber, perdão dos nossos pecados. E eu comecei a explicar justamente uma dificuldade que Paulo estava tendo. Ele, na verdade, ele não esteve em Colosso. Ele ouviu o que estava acontecendo lá na igreja. Por isso ele escreveu a carta. E ele fala do Deus invisível, primogênito de toda a criação. E fala que por nele foram criadas todas no céu, as coisas do céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o primogênito, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo, para quem tudo tenha supremacia. O que ele está explicando? Ele sabia que a igreja estava sofrendo uma forte influência de alguns grupos. Um desses grupos era o dos gnósticos. Os gnósticos são aqueles que acreditam que Deus não criou o mundo, que na verdade o que criou o mundo foram as emanações de Deus, os eons de Deus. A gente consegue acreditar em cada coisa, gente, que olha, fica até complicado de explicar. Então é aquela viagem na batatinha que a matéria que estava lá longe, muito longe, foi alcançada pela emanação de Deus, os eons de Deus, e essa matéria formou tudo que há. Porque o espírito é puro, é intocável e não pode ser contaminado pela matéria. E eles também tinham um outro problema. Tinha a questão da cultura greco-romana, da cultura helenista, na qual os filósofos também tinham aquele pensamento. E um pensamento muito parecido com esse, com o dos gnósticos, na qual a matéria é impura e a alma é pura. Só que nisso, eles dizem o seguinte: olha, Jesus, se ele veio ao mundo em carne, ele não pode ser Deus, porque senão ele se contaminaria com a carne, que não é criação de Deus. Ela foi criada por emanações de Deus, e não pelo próprio Deus. E eles estavam entrando com esse negócio dentro da igreja. E é por isso que Paulo, quando escreve a carta, coloca que ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, os céus na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanos, poderes, autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Aí você entende por que ele escreveu isso. Quando você conhece a mente dos caras, dos gnósticos, e também a mente do estoicismo, e também e outra, essas correntes de pensamento tentam invadir a igreja.
E é por isso que ele dá aquele que Paulo escreve isso. Como está explicado, eu posso avançar. Aí ele entra lá no versículo 19. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Ou seja, perceba aí que ele está dizendo que nele, em Jesus, toda a plenitude. E por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto que estão na terra quanto a que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus em suas mentes, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou para o corpo físico de Cristo. Perceba a colocação que ele faz? Aí você entende a cultura que ele estava tentando entrar na igreja, mediante a morte. E olha como ele avança. Apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Aí ele explica o ministério de Cristo, que ele veio para reconciliar o que estava perdido. E aí ele avança. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho. Ou seja, aceitou Jesus, permaneça firme nele. Sigam os caminhos deles. Que vocês ouviram que tem sido proclamado, tá? A todos que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Seja, nós somos agora parte do corpo de Cristo. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus, a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. O que ele está falando aqui? Também para a influência judaizante, que tentava entrar na igreja. Que para eles não entendiam que a lei apontava para Cristo, como ele diz lá em Romanos, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Tanto para o judeu quanto para o grego. E aí, esse mistério, ou sombras, que para eles eram sombras, agora está revelado, porque toda a lei aponta para Jesus. Se você tiver dúvida com relação a isso, depois dá uma lida em Gálatas, que ele fala muito claramente sobre isso. E deixa bem explicadinho, para que não fique complicado para ninguém. Inclusive, para os colossenses, percebam que ele abarca 3 pensamentos contrários que estavam entrando na igreja: o gnosticismo, a cultura greco-romana e o judaísmo. Tudo isso apenas nessa perícope. Tudo isso apenas nesse trechinho. E uma coisa que é muito importante, o pastor Russell Shedd, quando ele comenta esse texto aqui, ele faz uma colocação bem interessante, que Paulo também mostra aqui o seu ministério pastoral. Um ministério de alegre sofrimento, como ele diz lá no versículo 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Um ministério de serviço. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. E o versículo 27. A eles quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse ministério, que é Cristo em vocês, esperança da glória. Através de quem? O próprio Paulo. E o ministério pastoral? Nós o proclamamos, advertindo, ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de apresentarmos todo homem perfeito em Cristo. Você percebe que
É um pastorzão, né? Muito legal. E ele vai para o final do capítulo 1, dizendo assim: a eles dar a conhecer, entre os gentios, ou seja, todo o povo que estava lá em Colosso, a gloriosa riqueza desse ministério, que é Cristo em vocês e esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, me esforço lutando conforme a sua força e que atua poderosamente em mim. Ministério de trabalho. Por isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Trabalho. Ou seja, a vida dele, ele gastou nesse ministério. A vida dele, ele gastou servindo nesse ministério. E aí entramos no capítulo 2. Da última vez que eu parei um PowerPoint e comecei o outro, ele parou de aparecer para vocês. Eu vou parar a apresentação mais uma vez, só para ter certeza. E vou colocar minha tela novamente para vocês. Assim vocês acompanham comigo. Iniciando, então, o capítulo 2. E ele continuou. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente, que ele nunca esteve lá. Esforço-me para que sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Quando ele coloca mistério, tem um pessoal que é meio pentecostal, mistério. Não, não é mistério. Ele está falando, está se referindo à lei, ao apontar para Cristo, era um mistério, porque Cristo não tinha sido revelado, então. Até então. Agora sim, revelado. Nele, veja que ele começa no versículo 3. Olha a explicação. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Vou repetir. Versículo 3 do capítulo 2. Ele, de quem ele está falando? De Cristo. Estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como estão vivendo, em ordem, e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Show de bola! Presta atenção só no seguinte: quero que vocês saibam o quanto estou lutando. Lutando aqui, no grego, né? Agona, agona, que vem, inclusive, de onde deriva agonia. Só que esse lutando aqui é como se estivesse numa batalha por vocês, pelos que estão em Laodiceia. Veja bem, não só Hierápolis, como Laodiceia, que foram alcançados pelo Evangelho. E por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Como eu disse agora há pouco e vou repetir, Paulo nunca esteve em Colosso. Ele esteve em Éfeso por 3 anos, pregando o Evangelho, ensinando a igreja dos Efésios, para quem ele escreveu aquela carta. Ele esteve com eles. O Evangelho cresceu tanto que alcançou Colossos.
E quando chegou lá, o líder da igreja falou: "Olha, você não foi lá, você nunca esteve lá, mas eu sabia que você estava aqui, vim te ver. E eu quero contar para você como é que está a igreja lá. Está uma bênção, Paulo, o negócio está crescendo, a coisa está caminhando, os irmãos estão numa boa, vivendo a vida cristã verdadeira, servindo ao Senhor, glorificando a Deus, anunciando o evangelho, fazendo discípulos, a igreja está crescendo". E aí foi. E aí que ele diz: "Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, sejam unidos em amor, alcance toda a riqueza e pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento". E aí ele entra no versículo 4. "Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentes, aparentemente convincentes, porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito". Betão, o que que ele quer dizer com isso? Quer dizer que ele está intercedendo por eles. Ninguém fica presente em espírito em outro lugar, tá ok, gente? E alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé de vocês, que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como receberam a Cristo, o Senhor continue a viver, o Senhor continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Gratidão por quê? Pela salvação, claro. E aí, ele colocou aqui, eu quero destacar, por isso que eu li duas vezes, e coloquei duas vezes mesmo, com um propósito, os predicados de uma verdadeira igreja. Em primeiro lugar, uma igreja verdadeira demonstra uma vida cristã disciplinada. O que é uma igreja disciplinada, gente? Que não tem indisciplina de um para com o outro e também nem fora da igreja. E hoje, gente, a gente vai abordar alguns temas aqui que eu não vou nem estender muito, que eu quero depois ouvir o comentário de vocês. Número 2, ele avança ainda. Em segundo lugar, uma igreja verdadeira manifesta um forte compromisso com o senhorio de Cristo. Não é o pastor, não é o diácono, não é o missionário que a igreja segue. Gente, tem que seguir Jesus. Ah, parece tão óbvio, né? Mas tem igreja que idolatra pastor. Tem grupo aí que idolatra o líder. Não, não, gente, o líder é Cristo. A cabeça é Cristo. Pastor é servo, diácono é servo, líder de ministério é servo, líder de grupo é servo, professor de escola bíblica dominical é servo. Aos pés da cruz, o piso é plano, todo mundo é igual. Ninguém é melhor que ninguém. Não existe esse negócio, eu sou assim e pronto. Não, você tem que ser assim, você tem que ser parecido com Jesus. Como é que é parecido com Jesus? Ele lavou os pés dos discípulos. Em terceiro lugar, uma igreja verdadeira dispõe a seguir os passos de Jesus. Viver como Jesus viveu. Fazer diferença no mundo. Anunciar que é chegado o reino de Deus. Anunciar Jesus a tempo e a fora. É para isso que nós estamos aqui. E esse evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Aí nós vamos reinar com Jesus. Forever and ever. Para sempre. E em quarto lugar, uma igreja verdadeira evidencia uma inabalável firmeza em Cristo. Em Cristo. Por quê? Porque Paulo destaca essas coisas. Porque na igreja tinham filosofias. Acabei de falar. Tinha lá o gnosticismo. Tinha lá as filosofias gregas. Tinha lá os judaizantes. Tinha tudo isso no meio da igreja.
E eles se infiltravam. E eles queriam fazer prevalecer aquilo que eles achavam que era o correto. É por isso que a gente estuda a Bíblia aqui. Para ninguém achar o que ele acha. Não, tem o que eu acho. Tem o que a Bíblia diz. Tem o que a Bíblia é onde a Bíblia mostra. E não fica dúvida. Versículo 7. Enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Gente, enraizados e edificados nele. E nenhuma outra coisa. Não é nos achismos, não é na moda, não é do que o outro acha ou de como ele pensa, é de como a palavra mostra. Por que você está batendo tanto nessa tecla, Betão? Porque a gente vai discutir alguns pontos que você vai entender. Tenha cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Por isso, pois, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, e não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Percebeu? Agora você conseguiu entender? Tenham cuidado para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas. Gente, nós tivemos há pouco tempo atrás, aqui perto da gente, a história, eu gosto de citar isso aí porque é muito forte, bem perto, super graça. E a supergraça usava um pouco do conceito do estoicismo, em que a carne é pecaminosa mesmo, ela é impura, mas a alma intocável e pura e santificada pela graça, alcançada pela graça, você pode fazer o que você quiser que não contamina o Espírito Santo, o Espírito santificado, a alma santificada por Jesus. Tem gente pregando isso hoje. Tem gente pregando usos e costumes dentro da igreja. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Coloca a regra humana. E o pessoal, inclusive, no culto, coloca tradicionalismo. Já teve gente que colocou arca dentro do culto, arca da aliança. Tem igreja que vendeu o mezuzá para colocar na porta das casas. E aí vai. Então, voltando lá para o judaísmo. E achando que tá correto, que estou pela Bíblia. E Paulo diz, nos escreve. Todo esforço que você fizer para chegar no céu é filosofia enganosa. Ah, peraí, Betão, que é isso? Eu não tenho que fazer nada. Não. Por que eu não tenho que fazer nada? Se você precisar fazer alguma coisa para chegar no céu ou para ter comunhão com Deus, para que Jesus tinha que morrer na cruz? Se você podia fazer isso. Simples assim. Se o pastor Grava chegar aqui e começar a partir de hoje, as irmãs que não tiveram o cabelo no comprimento tal, não vai poder mais, não vai para o céu. Aí, ou usarem e começar a colocar a partir os homens, agora tem que vir com o terno desse jeito. Gente, eu vi discussão. Quando eu conhecia o Evangelho, eu procurava culto, queria saber onde tinha culto. Quando não tinha culto na nossa igreja, por um motivo ou outro, eu ia procurar um culto em algum lugar. Cultuar para adorar a Deus. Eu fui numa igreja uma vez que os caras estavam discutindo a abertura do terno, atrás do terno dos homens. Se podia ter aquela abertura ou se não podia ter aquela abertura. Eu fiquei horrorizado com aquilo. Que é isso? E a ameaça de não entrar no céu.
Eu conheci gente que foi expulsa da igreja porque cortou o cabelo. E aí vai, gente. Ó, sem contar que eu já conheci irmão que foi circuncidado numa igreja aí. É, isso mesmo, você pode achar que é loucura, mas pois cri pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vou repetir, pois em Cristo, é o versículo 9 do capítulo 2. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude. E por estarem nele, quem está em Cristo, toda a plenitude da divindade. Que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. É o que o Paulo está dizendo. É o que ele está explicando aqui. E tem muito crente que não entendeu isso ainda. Ah, mas isso aí era para lá, para a época quando a igreja estava começando. Não, gente, isso é para hoje. Isso é cristianismo hoje. Isso é realidade bíblica para hoje. Para todo aquele que recebe Jesus. Você, que é gentil, aceitou Jesus, receberam a plenitude. Como assim a plenitude? É tudo? É. O Espírito Santo habita em você, meu irmão. O Espírito Santo habita em você, minha irmã. Essa é a realidade da igreja, essa é a realidade do corpo de Cristo. E ele continua. Nele também vocês foram circuncidados. Não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é despojar do corpo da carne. Ou seja, é por isso que um determinado em Filipenses, ele já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E é por isso que em Romanos ele fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento. Amplia a tua visão, meu irmão. Amplia a tua visão, minha irmã. E ele avança. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E ele repete também lá em Romanos, né? Sepultados juntamente com ele no batismo na morte, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, andemos nós também em novidade de vida. É uma vida nova, é uma vida transformada. Morri para o mundo, morri para as coisas do mundo. E agora eu vivo só para Deus, eu vivo só para Jesus. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária, e a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia! Gente, ele usa uma palavra aqui que é fantástica. Até que disse menos. Até que disse menos, tá? Que é traduzido como tendo despojado, tá? É uma palavra que me diz mais ou menos assim. Sabe quando você, só para você entender, um exército conquistou o exército inimigo. Então ele pega o seu armamento, seus tesouros, e ele conquistou aquilo. Ele conquistou aquele reino. Tudo que tem ali de tipo de precioso, ele pegou. Lembra quando Nabucodonosor entrou no templo e pegou os vasos e levou lá para a Babilônia? É assim que acontecia. E tem uma outra coisa que é horrorosa, tá? Quando um exército ganhava do outro,
As pessoas eram acorrentadas e nuas, elas eram levadas caminhando. Por isso que ele coloca aí, ó, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Expôs, na Almeida atrás, expôs as vergonhas. É isso que ele está dizendo nesse texto aqui. É isso que ele está explicando aqui. Ele está dizendo assim, ó, quando Cristo foi crucificado, Satanás foi derrotado e teve suas vergonhas expostas publicamente. Espetáculo público. As suas vergonhas foram colocadas. E você que aceitou, você percebe que aquilo agora é tranqueira, que aquele negócio era errado, que aquele conceito que você achava que era só de liberdade, na verdade era o caminho do pecado. Fomos transformados com ele. Isso é o processo da santificação. É esse processo que Paulo está explicando. Olha que riqueza, gente, de explicação que Paulo está dando aqui. Olha que riqueza que tem a carta aos Colossenses. Olha que coisa preciosíssima. E outra, é para todo crente saber que tem agora autoridade sobre Satanás. Autoridade sobre a enfermidade. Ah, Betão, mas tem gente que ainda está enfermo na doença, está com doença ainda. Algumas enfermidades não vão ser curadas, não, meu querido. Mas o mais importante é você saber que se você passar pela enfermidade e chegar até a morte, você está com ele. Minha irmã, se passar pela enfermidade e for até a morte, está com ele. Nada foge ao controle dele. Mas algumas vão ser curadas. E às vezes não vai ser com remédio, não. Só com oração. E quando começar com as coisas ficar meio estranhas, meio esquisita para você, minha irmã, meu irmão, repreende em nome de Jesus. Você tem autoridade para. E outra, caiu endemoniado. Ai, meu Deus, vou chamar. Não precisa chamar pastor, não precisa chamar ninguém, não. Você tem autoridade sobre Satanás agora. Você vai dizer, sai em nome de Jesus, e o diabo tem que ir embora, não tem que discutir. Ah, mas na televisão eu vejo o cara lá, o diabo dando entrevista. Que diabo é entrevista, gente? Para com isso. Estrela do culto é Jesus. O diabo, se manifestou, tem que ser repreendido, tem que ser expulso. Expulso, essa é a palavra. Só para você, só para ratificar o que nós estamos dizendo, olha o que diz Efésios 4, de 8 a 16. Por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa que ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra, aquele que desceu até mesmo, que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a boa obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ou seja, um membro edifica o outro e a gente cresce juntos. Tudo isso, Betão, tudo isso. Tudo isso está contido só aqui. Tudo isso. Mas Paulo tinha que explicar por quê. Já entendeu os porquês, já expliquei.
Tinha a interferência dos gnósticos, tinha a interferência da cultura greco-romana, tinha a interferência dos judaizantes. E para os judaizantes, eles estavam na esperança que um pouquinho o Espírito Santo aconteceria como Joel profetizou. Eles sabiam o que ia acontecer. Eles sabiam porque Isaías também profetizou, Ezequiel também profetizou. E agora Paulo está dizendo: aconteceu. Já está acontecendo no meio de vocês. Vocês estão vivenciando isso. Continuando. Portanto, agora só agora o portanto aqui, né? Portanto, depois de tudo isso, que você entendeu, que você assimilou quem você é, aonde você está, a posição que Deus te colocou, o que você já recebeu, como a graça te alcançou, como o Espírito Santo te envolveu, como Deus te envolveu, e agora você é o representante de Deus, agora você é embaixadora, agora você é embaixador do Espírito do Espírito Santo, por onde você que estiver passando, por onde você estiver andando, o Espírito Santo se move em você. Vocês são as mãos e os pés de Deus agora. Vocês são as mãos e os pés de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Quando você entendeu isso, portanto, permita que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração de luas novas, ou dos dias de sábado. Percebeu o que ele está falando? Agora vai vir um cara para você e falar assim: agora nós temos que cumprir a lei de Israel, porque nós somos o Israel espiritual, e agora vamos ter que guardar os sábados. Para, meu. Eu estou já passando, eu estou acima disso. Eu estou além disso. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permito que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, sua mente carnal e a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Só para entender, que ninguém o julgue pelo que come, bebe, não vem com esse negócio agora de colocar regra humana, porque isso aí é legalismo. Quando ele fala aqui de sombras, skia, no grego, tá? Ou aquele negócio meio nebuloso, que vocês não entendiam, que agora entende. E também, falsa humildade, agora é o sincretismo religioso. Não fica pegando regra. Ah, pai, então. Gente, nós temos um. Tem gente que tem uma dificuldade danada e coloca coisa dentro da igreja que não tem nada a ver. Coisa que ele acha. E outra, o cara teve uma visão lá. Gente, ter visão não tem problema nenhum ter visão. Não tem dificuldade nenhuma. Ah, uma profecia? Julgue a profecia, julgue o profeta. Se a profecia será se cumprir, é profeta. Se não se cumprir, desconsidere o profeta. Robertão, você está falando que pode ter profecia? Pode. Você crê nos dons do Espírito? Gente, que é o que eu acabei de falar. É isso mesmo. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. O mesmo Espírito que fez o fogo descer lá no monte, lá com Elias, na frente dos profetas de Baal, é o mesmo Espírito. Está em você. É o que Paulo está explicando aqui. Ah, então agora eu tenho que estabelecer algumas regras para a minha vida. Não, não. Você vai viver igual Jesus. Não inventa. Não inventa moda. Não acrescenta coisa que não está na Bíblia. Se a vossa justiça
não exceder a dos escribas e fariseus de maneira nenhuma entraria no reino dos céus. E eu tinha uns hábitos, gente. Quer ver um exemplo de sincretismo? Eu passava em frente à igreja e eu fazia lá. Ah, mas tem que se benzer. O outro tem que fazer o sinal da cruz. Sincretismo. Eu vi a história de um pastor que ele estava viajando, e na hora que o avião começou a decolar, tinha uma mulher do lado dele, e ela estava com um crucifixo, ela começou a beijar o crucifixo. Ele chegou para ela e falou: Você acha que esse crucifixo aí, os seus beijinhos, vai segurar o peso de todo esse avião aqui, ó? Sincretismo. Ah, então, bom, eu não vou entrar nesse aspecto e nem vou expandir, que algumas coisas são. Depois de falar da heresia gnóstica, uma severa helenização do cristianismo. Paulo trata agora de três novas vertentes da heresia que estava atacando as igrejas, lá do Vale do Lico: legalismo, sincretismo e o pior de todos, ascetismo. Continuando, só para a gente poder entender, mais três versículos de Atos 15, só para você entender. E agora vocês estão querendo tentar a Deus impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem os nossos antepassados conseguimos suportar. Era a lei. Os caras queriam impor a lei para aqueles que já tinham aceitado Jesus. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Paulo escreve assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Simples assim. E aí a gente pode avançar. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que é que vocês, então, ainda ainda pertencessem a ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com uma pretensa religiosidade, falsa humanidade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Mateus 15, versículo 11 e 20, Marcos 7, 19, 1 Timóteo 4, 3, 1, tá? E também Coríntios 8, 8, 8. O ascetismo produz escravidão. O ascetismo está preocupado apenas com a aparência, não com a essência das coisas. O ascetismo proíbe, em nome de Deus, o que Deus não está proibindo. O ascetismo é enganador em suas propostas. Ou seja, não faça. Era muito comum a gente ouvir. O que você não faz? Porque minha religião não permite. Por que você não vai para minha religião? Eu ouvi quantas vezes isso? Porque minha religião não permite. Uma coisa estranha, sem sentido, sem pé, sem cabeça. Imagina para um cara não crente ouvir um negócio desse. Eu já dizia, jamais eu quero entrar nessa religião aí. Quero chegar nem perto. E aqui, nós chegamos no final do capítulo 2. Olha que legal. E agora eu vou abrir a palavra para vocês. Deixa eu só fechar aqui o PowerPoint, fechar a apresentação. Quero o rostinho de vocês. Gente, até aqui. Dúvidas, comentários, críticas? A palavra é de vocês. Se alguém estiver falando, eu não estou ouvindo porque o microfone deve estar fechado. Bom, vou falar, né? Para não perder o costume. Nossa, enriqueceu bastante
Graças a Vou Deus. ver alguma coisinha aqui. Interessante que, quando ele fica sabendo dessa igreja, ele ora para completar mesmo, ele ora para ser a estatura de Jesus Cristo, né? Quando a gente olha ali, ele fala, toda fé, todo amor, toda esperança, é tudo no extremo, é tudo. Ele pede, ele fala que fica em oração por eles. E você passou de um jeito bonito, mas eu ainda queria reforçar mais um pouquinho ainda. A imagem do Deus invisível, como ele mostra Jesus Cristo. E ele fala assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. É interessante que ele mostra a hierarquia do céu, que ele está acima de todos os anjos e todos. Ele é Deus, vai? Ele está junto com Deus, à direita de Deus. E então, existe os principados, potestade, todos. Acho que em Efésios mesmo, ele fala que a igreja, a multiforme sabedoria da igreja, ela tornou conhecida dos principados e Exatamente. potestades. Então, todos eles agradecem a Deus por causa dessa salvação deste homem que ele veio dar. Pode ver que em Apocalipse, quando não achava ninguém, abri aquele livrinho lá, aí aparece o Cordeiro de Deus que abre. Todo o céu tira o chapéu para Jesus Cristo pela obra que ele fez, né? Por isso que os anjos hoje, o prazer deles é estar a serviço dos santos. A gente vê que eles não ficam, ai, estou tão cansado, eu não paro de estar lá ajudando, livrando. Eles estão a serviço, porque todo mundo está unido nesta salvação da terra, do homem para chegar lá. E ser uma só fé, no céu e na terra, como ele fala no Pai Nosso, né? Vamos ser obedientes aqui na terra, como todos são aí no céu. E, por outro lado, os principados e potestades que ele fala que despojou aqui, assim como no céu tem hierarquia, os demônios também têm a sua hierarquia. E esse principado fica aqui para baixo. Você falou bem que ele expôs todos eles à vergonha, só que eles têm um principado também. Se a gente olhar que quando Jesus expulsou o demônio de um cara, ele falou assim, olha, veja lá como é que fica, porque eles vão e pegam mais 7 se a casa ficar varrida e ornamentada para eles, se você não preencher com Jesus. Piores. Então, existe hierarquia de ruindade para esses principados que estão ali. Só que Jesus fala que ele é o maior de todos. Ele vem mostrando que nele completa tudo. É ele que tem todo o poder no céu e na terra. Ele que vai julgar o mundo, é ele que vai dar salvação, é ele que vai fazer tudo. Deus deixou na mão dele toda essa obra. Muito linda, e tudo que você falou. Aí ele fala assim, aqui no... Ai, desculpa, eu estou esticando. Ele fala assim, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Quando Jesus morre na cruz, você vê que nem toda criatura ouviu falar de Jesus, mas este evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Por isso que em Romanos 10 ele fala assim, quem vai perguntar de onde que vai descer Jesus vai descer do céu? Todo mundo sabe essa história, ele mudou tudo. E dentro do nosso coração, o Espírito de Deus, ele trabalha em qualquer vida. Quando você vai falar para alguém, se você for cheio do Espírito, ele vai entrar numa encruzilhada. Ou ele quer ou ele não quer, porque ele é tocado, né? Esse é o evangelho que foi pregado debaixo do céu. E então, e Deus fala aqui ó,
todo homem ensinando a sabedoria. Por que tem que... ele fala nesse ministério dele, que ele fala que ele continua os sofrimentos de Cristo, está completando. Se você ler, acho que Mateus ou Lucas, não sei, quando ele vai falando do fim dos tempos, ele fala assim, que importava que ele ainda padecesse, Cristo padecesse muitas coisas, ele já morreu, padeceu e morreu. Mas aqui ele fala que ainda nesta geração, Cristo ainda ia padecer muitas coisas e esta não ia passar essa geração, porque tem muita aflição de Cristo ainda, porque quando um cristão sofre e paga um preço, Jesus está ali sofrendo, por causa da salvação do ser humano ainda até o final. Por isso que ele fala, por vós preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Ele batalhava e lutava. E aí ele fala que ele, aqui no... esforçando-me mais o possível, segundo a sua eficácia, que opera eficazmente. Quer ver? Gostaria, pois, que soubesses de quão grande luta eu venho mantendo, não só por esta igreja, que eu fiquei sabendo que ela está muito bem, mas pelos laodicenses, que devia ter muito problema, porque a gente vê que quando ele escreve na igreja de Laodiceia, em Apocalipse, ele fala para eles que eles têm fartura de tudo ali, mas são mornos, eles estão nus, e você vê que ele lutava mesmo, ele fala assim que ele sofria por eles. Que coisa linda essa. E a gente, às vezes, só quer receber, né, aqui nos ministérios e fazer acontecer, quero ser feliz, cadê a promessa de Deus para mim, para minha felicidade? E realmente a gente tem que arregaçar as mangas e ver o que está faltando ainda, o que eu posso completar nesse corpo, né? E então, ele é muito lindo, ele fala que depois que realmente Jesus aperfeiçoa tudo nele, ele é o cabeça. Nossa, você viu que lindo, você pregou muito bem, você deixou muito claro para nós essa fundamentação do cabeça, desse Jesus completo. Ele fala para ele, vocês não precisam de mais nada, não fica escutando essas vãs filosofias, essas coisas inventadas aí, porque Jesus é suficiente para todas as coisas. Você não precisa mais procurar em Deus nem em coisa nenhuma, né? Elimina tudo, busque a palavra e viva ela, é isso mesmo. Versículo 9, né? Graças a Deus. Olha, foi muito edificante a riqueza que você transportou para a gente. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Só um ponto que é importante colocar é que é muito bom e muito importante lembrar que para essa igreja, para os colossenses, para a região de Laodiceia, essa região aí do Licos, a influência externa era fortíssima, na mesma proporção que é hoje. Eles não tinham a mídia do jeito que a gente tem hoje, mas tinham lá os filósofos o tempo todo. Eles não tinham rádio como nós temos hoje, internet, mas tinham lá os gnósticos que vendiam a sua ideia. Eles não tinham jornalismo como nós temos hoje, mas tinham lá os judaizantes que insistiam com as suas teses, com os seus conceitos, com os seus preceitos e tudo mais. Então, hoje, não é muito diferente daquela época, não. E essa carta, ela é atualíssima para a igreja de hoje. Mais alguém? Obrigado, irmã Maria Alice. Só um versículo, pastor, esse versículo 9, que ele fala que porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus, o Paulo está esticando a mão para o João, falando assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós mesmo, João. Verbo exatamente. De uma maneira muito contundente, né? Habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pois é, gente.
Eu Que falei, lindo, né? Como cada ele, um percebeu isso. reforça mesmo isso, Deus né? se fez carne. Exatamente, exatamente isso. Igreja, acorda, percebe. Olha o que você já recebeu. Mais alguém? Alguma dúvida? Comentário? Pelo silêncio, eu vou encerrar por aqui. Lembrando que quinta-feira, a próxima quinta-feira é feriado, tá ok? Um descanso para vocês. Vocês vão ficar um pouquinho livres e ter um tempinho mais. É bom ter, curtir com a família, quem vai viajar ou quem vai fazer qualquer coisa. Feriado. Retornamos a outra quinta-feira, esse mesmo horário. Eu vou pedir para a Sheila abrir o microfone e orar, agradecendo pelo estudo dessa noite. Pode ser, Sheila? Posso sim. Senhor, nós queremos te louvar, Jesus. Engrandecer o teu nome e adorá-lo, Senhor, por quem tu és, Jesus. Pai, obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada por essa palavra tão rica, Senhor. Obrigada, Senhor, porque assim como o Senhor Deus falou Paulo fala aqui que o Senhor removeu toda a nossa transgressões, pagou a nossa dívida. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por o Senhor ter usado a vida do pastor Beto com tanto louvor, com tanta delicadeza, com tanto cuidado, com tanta sabedoria, Jesus, que nós sabemos que vem do teu Espírito. Obrigado pela contribuição da irmã Maria Alice, Senhor, enriqueceu ainda mais a tua palavra. Nós somos gratos, Senhor, por esse estudo. Somos gratos pela vida de todos que estão participando e aqueles que não puderam vir também. Que o Senhor abençoe de igual forma. Nos dê uma boa noite de descanso, uma semana abençoada e que no próximo estudo nós possamos mais uma vez nos reunir e aprender da tua palavra, Senhor, que é rica, edificante, que nos ensina, que nos exorta. Louvado seja o Senhor, Pai. Nós te adoramos e exaltamos o teu santo nome em agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Um restante de semana abençoado para todos vocês. Aqueles que estarão no Seniors, no sábado, nos encontramos lá. E quem eu não encontrar por lá, encontro no domingo, com toda certeza, na igreja. Deus os abençoe. Fiquem na paz. Um final de semana Deus abençoado para abençoe. todos vocês. Amém, queridos. Deus Amém. abençoe. Boa noite. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Tá bom.